você sabe o que é e como identificar uma absorção? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Ela é um dos fundamentos do tape reading, da análise do fluxo de ordens, e aliada ao contexto, ao momento que ela acontece e aos desdobramentos posteriores, ela pode te dar dicas valiosas sobre como agir no mercado. Então, vamos lá a um exemplo prático que a gente viu numa das nossas lives. O mercado já vinha caindo consistentemente e estávamos próximos da mínima, em cima da mínima. Se você olhar no Times and Sales, a gente vê a predominância de agressões de venda, ok? Prestes a fazer um pivô de baixa e vejam o que aconteceu. A gente estava num final de range também, né? Uma região de volume relevante ali. A venda continuou fazendo duas agressões. No entanto, veja a hora que chegou exatamente na mínima, o que aconteceu. Veja esse número agora, o 658, esses números vermelhos, formou-se ali praticamente uma parede, uma renovação ali numa determinada região. E no caso aqui foi na mínima, o que é bastante sintomático, pois a absorção em si, isoladamente, ela só te diz que aqui estava claro, a venda estava muito forte, a gente estava num dia de tendência de baixa, foi toda essa agressão na mínima, porém, essa força de venda encontrou uma barreira forte, encontrou muita demanda de compra. E aí, eventualmente, isso não te gera uma ação naquele momento, né? Você fala assim, nossa, vi isso aqui aí, compro ou vendo? Depende, porque a absorção, ela é um fato, depende do que vem depois. Por exemplo, num caso desse, se a venda tivesse continuado, poderia ver o que acontece, às vezes, a venda está tão forte que mesmo com uma grande absorção da compra, o mercado rompe aquela mínima e continua andando. Aqui, o que aconteceu foi que meio que respeitou, o mercado respeitou essa absorção. Então, houve essa venda grande. Esse Lzinho aqui no Time and Sales significa agressões na mínima, ou seja, houve uma pressão de fato, só que talvez vendo essa barreira, por algum motivo a venda cessou e começaram algumas agressões de compra. Importante ressaltar que, às vezes, no momento que ocorre, você até não identifica, é mais difícil identificar, ou você pode demorar até algum sinal, ou demorar para agir e tirar proveito da informação que você extraiu. Aqui, no caso, daria margem a uma compra, quando entrou a compra e houve um deslocamento para cima, embora a gente continuasse claro. Vejam aqui, a própria média móvel de 20 minutos vinha funcionando como resistência. Então, uma compra aqui, sabidamente já teria uma amplitude, um potencial de andar, em tese, mais limitado. Mas é sempre importante, vendo essas grandes absorções, vendo essas grandes agressões, anotar, como eu brinco no seu caderninho de contexto, você veio contando a história do dia, você anota, pois frequentemente, na grande maioria, em quase em todas as vezes, a gente vê alguma coisa acontecendo novamente na região quando o preço chega, se o preço chega lá. Então, é raro passar reto numa região dessa, muitas vezes respeita, ou se passa reto, depois ela vira uma resistência. Então, é muito usual esse grande interesse depois ser confirmado e você vê a região funcionar como suporte ou resistência. Vamos ver aqui o que aconteceu nesse dia um pouco depois. Vejam, uns minutos depois, o preço respeitou de fato aquela média móvel e voltou de novo para a região do 25. E aí, nessa situação, a gente já fica imaginando o que vai acontecer, né? Diferente aqui, a gente vê que no Times and Sales não tinha tanta agressão de venda como na vez anterior. Agora, veja que houve
assim que rompeu essa barreira, houve uma exaustão. Ou seja, rompeu-se aquela grande resistência, no caso aqui esse suporte, e a venda cessou rapidamente. Ou seja, aqui essa exaustão seria mais um sinal na entrada da compra, ou praticamente essa exaustão, e não continuidade da agressão, e a gente vendo esse times and sales misto predominando compra, já daria margem a, no mínimo, um scalping contra a tendência. Então veja que 6, aqui no caso foi até pouco, 6 minutos depois daquela primeira mega absorção, a região foi testada novamente e houve essa exaustão levando a uma oportunidade. Ou seja, aqui, lá naquele momento, você podia ter anotado o fato e numa situação como essa aqui, sim, você já está atento para o que aconteceu e já está preparado para uma eventual tomada de decisão, seja no caso entrar contra ou se houvesse o rompimento, para eventualmente ver um reteste na região e esperar a eventual continuidade da pressão de venda. Vejam que na mesma sessão foi novamente testada aquela região, foi respeitada de novo e o preço subiu e nesse momento estava fazendo um pivô de alta e prestes a efetuar um rompimento. Então aqui é outro exemplo de situação onde a absorção é interessante. E aqui a gente pode vê-la dos dois lados. Num primeiro momento, nessa região aqui do 232 e 50, vejam que houve agressão de compra e uma grande absorção da venda. Em tese, defendendo a região ou confirmando o interesse que tinha em vender nessa região de liquidez. Houve uma grande absorção, inicialmente respeitada esse range, mas vejam que depois de ficar mais de uma hora lateral, houve o pivô e o rompimento. E vejam aqui na região do 235, olha essa absorção após um rompimento. Então, uma absorção grande rompeu, a venda agrediu, a compra absorveu. Isso é um sinal de confirmação desse rompimento. Novamente, os fatos posteriores, eles são importantes para ratificar, para nos dar mais embasamento sobre as possibilidades. Então, uma absorção dessa, ela por si só, após o rompimento, ela já denota essa força da compra, no caso aqui, mas para ver uma continuidade, você precisa ter compra agredindo, né? Então, quando a gente vê essa absorção, que é uma compra passiva, né? Venda bateu, a compra segurou, você precisa da agressão para deslocar o preço. O que a gente viu aqui nesse caso foi um deslocamento aí de 5, 6 pontos, mas se você olhar o Times and Sales, não houve aquela continuidade de agressões grandes e frequentes da compra, fazendo com que esse rompimento de 5, 6 pontos, o preço rapidamente retornou a essa absorção no 35. Se a gente tivesse continuado vendo, aí é interessante ver, eu comento, é muito frequente a gente ver isso, eu comento nas lives, quando você vê esse movimento de absorção e no Times and Sales compra frequente, aí isso costuma dar margem a movimentos maiores, especialmente quando ficou muito tempo lateral. Então, aqui duas coisas, a absorção te demonstra isso, e os fatos posteriores, você entender como continuaram as agressões, como o mercado agiu logo depois, te dá margem à tomada de decisão. Vejam que no caso aqui, não houve uma continuidade, mas essa região virou um suporte por algum tempo ali, que mesmo forçada, a gente viu a compra absorvendo, na hora que a compra agredia, a absorção da venda também. Então, nessa terceira barra volumétrica, a gente vê que, rompido a região anterior, encontrou-se um suporte nesse nível acima. Então, basicamente, o que eu queria mostrar é isso, que a absorção, primeiro, é um fato importante. Agora, ela isoladamente não nos diz o que fazer, ela mostra que pode haver uma oportunidade,
dependendo do que acontecer na sequência. E, importante ressaltar, se você não conseguir fazer nada ou não entender exatamente, não conseguir tomar uma decisão na hora, marque, coloque esse movimento de destaque, anote a região onde aconteceu, pois provavelmente na próxima aproximação a essa região você pode ter alguma oportunidade, ok? Bom, era isso. Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas, deixe um comentário e eu vou ter prazer em te responder. Obrigado.